Olá, graça e paz. Nossa reflexão hoje é em Mateus capítulo 5, versículo de número 3, que diz o seguinte: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esta é a primeira das bem-aventuranças. Jesus, em Mateus capítulo 5, ele inicia um grande sermão, conhecido como o Sermão da Montanha, onde ele profere inúmeros ensinamentos práticos acerca da vida cristã. E ele começa falando sobre os bem-aventurados, e ele diz que bem-aventurados, e a expressão bem-aventurado significa feliz ao extremo, feliz plenamente, muito feliz. Além de uma felicidade normal, comum do seu cotidiano, é uma felicidade que vai além das circunstâncias. E ele diz que bem-aventurados são os humildes. É interessante fazer uma consideração acerca da palavra humilde. Em algumas outras traduções, diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito. E eu penso que essa seria a tradução mais adequada, porque a palavra utilizada lá no original, ela faz referência justamente a esse aspecto. Não apenas humilde, mas pobre. Inclusive é o mesmo termo utilizado, por exemplo, na parábola do rico e de Lázaro. A palavra utilizada para Lázaro, que era um mendigo, que não tinha posses, vivia a mendigar, morava nas ruas, dependia das migalhas que caíam das mesas das outras pessoas, é justamente esta palavra que Jesus escolhe para utilizar aqui para falar que bem-aventurados são os pobres de espírito. Mas o que seria ser pobre de espírito, segundo o que Jesus está nos ensinando? É evidente que Jesus não está falando aqui de uma pobreza material. É uma pobreza, porém não é uma pobreza material. Não é uma escassez de bens materiais. Não é uma falta de posses. Não é alguém que sofre necessidades físicas e materiais. Não é esse tipo de pessoas, ou não é esse tipo de pobreza que Jesus se refere, embora os bem-aventurados e humildes também possam passar por essas circunstâncias. Mas é bem verdade também que aqueles que há pobres materialmente, que são presunçosos, que são orgulhosos, e ricos, pessoas de posses que são humildes em seu coração. E o inverso também é verdadeiro. Então Jesus não está falando aqui de uma pobreza material, Jesus está falando aqui no sentido espiritual. Mas o que Jesus quer dizer quando ele diz que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus? O que Jesus está nos dizendo, querido, é que nós somos bem-aventurados quando nós compreendemos que diante de Deus nós não somos nada, que nós somos plenamente dependentes da graça e da misericórdia de Deus, porque pelos nossos próprios méritos nós merecemos a perdição eterna. É o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que todos pecaram e se extraviaram, e afastados estão da glória de Deus, carentes estão da misericórdia de Deus e da graça de Deus. A Bíblia diz ainda que nós somos incapazes de refazer o caminho de volta a Deus, senão por meio de Cristo Jesus. Então o que Jesus está dizendo é que nós precisamos reconhecer a nossa miséria moral diante de Deus, porque a nossa justiça própria não vale nada, não faz nenhum sentido, não há nada em nós que atraia a atenção de Deus. Embora talvez você já tenha ouvido por aí dizer que você é o centro da vontade de Deus, que você é o centro do coração de Deus, que você é a fraqueza de Deus, ou que Deus precisa de você, esse é um engodo, esse é um engano que não está no Evangelho de Cristo. Paulo se referia a Deus, ele disse que Deus é o Deus bem-aventurado, portanto Deus é um Deus feliz em si mesmo. Ele não precisa do ser humano para ser feliz, ele é feliz em si mesmo, mas pela sua graça, pela sua misericórdia, ele enviou o seu Filho para nos salvar da perdição eterna. Então, ser humilde de espírito é reconhecer a sua necessidade da graça de Deus, é reconhecer que você é incapaz de si mesmo, de se chegar a Deus e de alcançar a salvação por si mesmo. É reconhecer que você é miserável no aspecto moral e espiritual e carece da graça e da misericórdia de Deus. Quando nós reconhecemos que somos pobres de espírito, quando nós temos uma atitude de humildade de espírito, então nós somos aceitos por Deus, enxertados na família de Deus.
Você é humilde de espírito? Você reconhece a sua miséria moral? Você reconhece a sua dependência da graça de Deus? É a isso que Jesus nos convida. Os presunçosos não herdarão o reino dos céus. Aqueles que acham que a sua justiça própria os conduzirá aos céus estão mais perdidos do que qualquer outro. Porque a Bíblia nos diz lá em Isaías que a nossa justiça própria diante dos olhos de Deus é considerada como trapo de imundícia. Ou seja, não vale nada diante de Deus. Nós somos justificados pela graça. Você é chamado a ser justificado pela graça que há em Cristo Jesus. E somente por meio da fé em Cristo Jesus é que nós podemos herdar o reino dos céus. Então, bem-aventurados os humildes de espírito, aqueles que reconhecem que carecem da graça e da misericórdia de Deus. Que Deus em Cristo